pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Tá? Vai incluir os estrangeiros, ou seja, aqui enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Bom dia, feliz sábado, meus queridos manos, feliz sábado, bom dia, Fernandinha, bom dia, Melina e João, Bom dia, Vamos com alegria, para bons olhos a vejam. Feliz sábado. feliz sábado, Ah, mamãe Estela desapareceu. esteja louvado. Às duas é muito Estava aí bom. com
Amém. Estava aí com uma gripe, mas louvado seja Deus, A já gripe estou já foi melhor. longe, já oramos, Deus está no Amém. comando. Amém. Então vamos orar também. Ah, vou convidar aqui a Fernandinha. Fernandinha, podes orar? Convidar a presença do Espírito Santo para o nosso estudo. O vídeo estava a ver, estou sem camisa. Mana Fernandinha. A Fernandinha não pode orar. Mana Melina, podes orar, por favor? Posso orar com certeza, minha tia. Então oremos, por favor. Oremos, querido Papai do céu, aqui estamos nós, Pai, perante o Senhor, humildemente, meu Pai. Desde já lhe agradecer, Senhor. Agradecer por mais um dia de vida, Pai. Por mais um santo sábado na sua presença, Pai. Obrigada por esta semana que se findou, Senhor. Obrigada pelo seu cuidado, pela sua proteção, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas até aqui, Senhor. Pai, neste momento estamos aqui pedindo, Pai, humildemente, que o Senhor traga os nossos irmãos que ainda não estão aqui presentes, Senhor. Nós não sabemos as razões, mas o Senhor sabe, meu Pai, que o Senhor possa, Pai, que tocá-los através do seu Espírito Santo, a incomodá-los para que eles possam estar aqui. E não só eles, meu Pai, que outras pessoas possam ser alcançadas para que possam estar aqui presentes neste estudo, meu Pai. Abençoa, meu Pai, e batize com o seu Espírito Santo todos nós, meu Pai, mas principalmente a pessoa que irá apresentar esse estudo no dia de hoje, meu Pai. Não sei se eu tenho coragem, se é uma Stella, meu Pai, mas que seja usado grandemente, meu Pai, para passar a palavra que o Senhor tem para nós no dia de hoje, o ensino que o Senhor tem para nós no dia de hoje, Pai. Que o Senhor possa encher-nos, meu Pai. E, meu Pai, que hoje possamos viver consoante a sua vontade, olhando apenas para o Senhor, não as nossas vontades, não o nosso querer, mas olharmos para si, louvá-lo, adorá-lo, meu Pai, estando com os nossos irmãos de fé, meu Pai, que possamos fazer diferença na vida de alguém lá fora, meu Pai, também, meu Pai, que possamos também orar não só por nós, mas também pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, meu Pai, por todos aqueles que ainda não foram alcançados por si, Pai. Que o Senhor possa usar-nos grandemente, meu Pai. Essas são as orações e súplicas que lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Mara Coragem, bom dia. Chega mais perto, mano. Ei, Estela, bom dia a todos. Bom, Bom nós temos dia. a sequência, bom sábado, né? Nós temos a sequência do nosso estudo e a ideia é justamente nós encerrarmos hoje a questão do santuário. Nós vamos começar já nos próximos dias, no próximo sábado, se tudo der certo, falando das festas judaicas para a gente, rapidamente, ou dentro daquilo que nós planejamos, chegar ao livro de Daniel e entrarmos nas profecias, porque nós estamos com o objetivo de chegar até Apocalipse. Vamos lá. Então, na semana passada, eu encerrei o estudo com a figura que eu vou postar aí agora para vocês. Vocês já conhecem, há um detalhe. Claro que nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouco em um outro momento, sem gravação, né? Esse conteúdo. Então, para alguns, vai ser uma revisão. E para os outros, e para você que de repente está assistindo esse conteúdo pela primeira vez, é inédito, e eu recomendo que você continue assistindo, justamente porque nós sabemos que você vai gostar do desfecho, mesmo sendo de outra denominação, vai ser a oportunidade para você conhecer na Bíblia que os adventistas estão passando conteúdos que são completamente conteúdos bíblicos, que não há nada diferente daquilo que nós estamos explicando da palavra de Deus. Na realidade, é a palavra de Deus. Estela, eu entrei com o notebook, coloca como co-anfitrião, por favor, para eu mostrar aqui para vocês a figura. Bom, semana passada nós encerramos aqui, viu, gente? Então, quem tem os apontamentos direitinho vai saber disso. O santuário, com essa figura, ela é comum na internet, você pode buscar, isso não é desenho nosso, não é arte nossa. Então, você, ao entrar na internet, você vai descobrir
esse material. E eu expliquei a semana passada, agora só de forma muito rápida, para nós entrarmos, digamos assim, de novo nesse estudo. Nós tínhamos 3 cortinas, 1, 2, 3. Essas cortinas, se você entrar na internet, você vai descobrir que uma tradição tardia judaica dizia que essas cortinas eram tratadas com nomes: caminho, verdade e vida. Então aí estão as 3 cortinas. Essa primeira cortina aqui separava o pátio, ou seja, separava os acampantes, vamos chamar assim, do santuário. Mais à frente eu vou apresentar para vocês outra figura do acampamento e o santuário no centro. Então, na frente do acampamento ficava Moisés e Arão e suas famílias, e depois de Moisés e Arão e família, aqui vinham 3 tribos. Aqui do lado vinha uma das famílias dos levitas, do outro lado acampava outras famílias levitas e no fundo também. E depois nós tínhamos aqui 3 tribos desse lado, 3 tribos desse lado e 3 tribos desse lado, totalizando as 12 tribos de Israel. Bem, então aqui foi isso que nós entendemos no estudo. E isso você vai encontrar em que livro? O livro de Números. O livro de Números, ali já nos primeiros capítulos, você vai identificar isso. Sendo que a construção do santuário, nós vimos que está em Êxodo. Êxodo vai explicar direitinho. E os rituais você encontra em Levíticos, tá? No livro Levítico você vai encontrar isso. Muito bem, então, eu disse para vocês, está na Bíblia, Êxodo a partir do capítulo 25, você vai olhar o material da semana passada, você vai chegar a essa conclusão, baseado na Bíblia, não no que eu estou falando, sempre é bíblico o nosso conteúdo. E nós temos aqui, o primeiro móvel que o pecador via, era justamente esse, ó, chama-se altar de holocausto. Agora, quando Moisés viu, é o que está em Êxodo 25, o santuário que Deus apresentou para ele, ele percebeu que tinha um altar do lado de fora e outro do lado de dentro. O altar do lado de fora recebia sacrifícios, o altar do lado de dentro só incensos. Por isso que esse chama altar de holocausto e esse chama altar de incenso. Grava essa informação. Depois nós temos uma pia. Então, eu, pecador, eu só chegava aqui assim. Aí eu recebia um cutelo, colocava a mão sobre a cabeça do animalzinho, que ia sacrificar no meu lugar. Esse animal significa Cristo, vocês vão ver daqui a pouco. Matava o animal e colocava sobre o altar de holocausto ali, né? Ele já estava ali, e a partir daí eu era representado pelo sangue desse animal, digamos assim, porque eu pequei, confessei, o meu pecado está sobre o animal, agora sobre o sangue. O sacerdote toca, então agora ele também carrega o meu pecado. Isso é tudo despejado aqui, sobre a cortina que separa o Santo do Santíssimo, porque ele molhava a mão dentro da cumbuca, tinha um pouco de sangue, não era muito sangue, um pouco, e jogava nas cortinas do santuário. E isso era processado constantemente. Bom, eu, pecador, voltei para casa. Claro que arrependido, tendo a certeza do perdão. Porém, nós vamos aprender isso, uma vez ao ano, todo o santuário precisava passar pelo que nós chamamos de expiação. Está na Bíblia, Levítico 16. O dia da expiação era o dia da limpeza completa e absoluta, ou seja, todos os pecados são completamente eliminados. Ok. Aí eu disse para vocês que nós temos, na Bíblia, está apontando nisso, a partir do capítulo 25, a mesa com 12 pães, um candelabro com 7 lâmpadas e dentro do lugar santíssimo nós temos o propiciatório, que é a tampa da arca, chama-se propiciatório, e nós temos uma caixa, que é uma arca, que é a arca da aliança. Então, percebam que nós temos aqui no total 7 móveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok?
Então, a casa de Deus tem 7 móveis. Também disse que quando Jesus ele foi apresentar isso para Moisés, ele começou do lugar mais íntimo. Êxodo 25, você vai ver isso. E é interessante notar que as características do lugar santíssimo nos lembra a saída de Adão e Eva do Éden, do jardim do Éden. Querubins, aqui tem 2 querubins. A presença de Deus aqui, de Jesus no Shekinah, no Éden nós temos a presença de Deus no Shekinah. A presença física de Jesus. Então, nós entendemos que quando Deus começa a apresentar, quando Jesus começa a apresentar a Moisés o lugar santíssimo, é porque ele quer outra vez ter intimidade com seus filhos, que somos nós, ok? Ok, então esse é o santuário. Agora nós vamos pegar a Bíblia e saber o que cada móvel representa. E são muitos textos. Eu vou pedir a Estela para fazer a leitura para a gente. Vamos alternando. Eu leio, ela lê. E você, naturalmente, depois vai pegar esse material, tanto aquilo que você já tem, quanto essa gravação, vai assistir outras vezes, para que você possa tirar lições e entender o conteúdo. Olha só. Então, no final, eu mostro para vocês o acampamento. Esse tabernáculo, ou seja, essa barraca, essa cabana, se manteve durante muitos anos, até os dias de Salomão, porque Davi propôs em seu coração fazer um templo ao Senhor. Ele fez, não Davi, mas ele preparou tudo e seu filho Salomão ergueu ali, para a honra e glória de Deus, um templo. E esse templo ficou em pé até os dias do rei Zedequias, que foi o último rei de Judá, quando Nabucodonosor atacou as terras, e nós vamos aprender isso em Daniel, tá? As terras de Judá, e Jerusalém foi destruída juntamente com o templo. Aí, os homens de Deus começaram a clamar, inclusive o próprio Daniel, você vai aprender isso, e Deus deu a oportunidade de construção do segundo templo, nos dias ali de Ageu, e etc., Zorobabel, e esse segundo templo permaneceu em pé até o ano 70, quando foi destruído ali pelas guerras que Roma, uma guerra principal que aconteceu a partir do ano 66, que Roma destruiu completamente o segundo templo. Você vai abrir a Bíblia toda, você não vai encontrar profecia nenhuma falando sobre um terceiro templo, se bem que todos os nossos irmãos denominacionais, de outras linhas de cristocêntricas, né, protestantes, aguardam a construção de um terceiro templo, mesmo sem ter uma única linha, né, profética nesse aspecto. Nós respeitamos a todos, mas no nosso estudo, nós vamos perceber pela Bíblia que não há também identificação ou apontando a existência desse terceiro templo. Bom, eu vou tirar essa tela e no final eu vou postar as outras que eu disse para vocês. Vamos à Bíblia? De posse dessa informação, nós agora vamos estudar o que significa cada móvel e por que Moisés, e eu comentei isso com vocês, no último capítulo do livro de Êxodo, que é o capítulo 40, quando Moisés foi levantar o templo, ali deixar tudo pronto, colocar as coisas no lugar, ele faz uma revista, ele faz digamos assim, olha tudo, já para abençoar a obra de Bezalel, principalmente no capítulo 39, no versículo 42, diz assim, ó, Êxodo 39, 42, conforme a tudo que o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara. E então Moisés os abençoou. Então Moisés teve um cuidado, um carinho especial com essa obra. Nós entendemos que Moisés teve uma revelação muito boa de Deus a respeito de tudo isso. Então, o santuário eu costumo chamar de GPS, o grande plano da salvação. E esse GPS é interessante porque é o resumo de tudo aquilo que nós, como protestantes, principalmente dentro
cosmovisão adventista, que é bíblica, nós vamos entender que disseca justamente o plano da salvação, disseca o juízo de Deus, disseca as fases da nossa redenção. Então, escuta, o santuário vai falar de justificação, santificação, glorificação. O santuário vai falar da justiça de Cristo e do juízo que ele se divide investigativo, o juízo de comprovação e o juízo executivo. E tudo isso você compreende justamente ao estudar o santuário. Eu tenho por costume, todos os dias, participar de um grupo de irmãos adventistas, chama-se Família Emanuel, em que nós fazemos o estudo diário do ano bíblico, ou seja, pelo menos 3 capítulos por dia. E assim como aqui, lá eu tenho apresentado esse argumento, que cada vez que a pessoa conhece mais e conhece melhor o santuário, ela entenderá facilmente as coisas que vocês vão observando na própria Bíblia. Então, o que acontece? Quando você entende o santuário, você vai compreender facilmente as profecias, especialmente do livro do Apocalipse. Por isso que eu gosto de, antes de iniciar um estudo profético, primeiro aprender os detalhes que são possíveis, né? Porque, por exemplo, quando você vai para Deuteronômio 29, a Bíblia vai dizer que Deus não revelou tudo, mas aquilo que ele revelou é importante que nós, nossos filhos, saibamos. Bom, então vamos para o altar de sacrifício. O primeiro dos móveis, que está ali na entrada, depois que você passa pela cortina chamada caminho. O que esse altar de sacrifício representa? Eu vou pedir a Estela para ler João 1:29, porque ali era sacrificado cordeiros. João 1:29. Pois, Estela, depois eu vou te pedir um favor. Eu estou sem aquele link bonitinho que você faz. Você passa para mim no privado que eu vou jogar na comunidade e tu posta lá na Família Emanuel, que as pessoas parecem que estão cobrando aqui. Eu não sei se é isso. Do YouTube ou do Zoom? Zoom, para se eles quiserem entrar também, que eles tenham oportunidade. Tá Então bem. vamos lá. Então, 1:29, O que nos diz, o que João nos diz, o Batista, o Batista nos diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem ele disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. muito bem. Então, o primeiro móvel, que é o altar de sacrifício, vai nos lembrar dos sacrifícios que aconteciam ali, de cordeiros. E João, ao olhar para Jesus, falou: E eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o altar de sacrifício representa a cruz. Estela vai ler para a gente também Efésios. Eu vou ler, porque Estela pode estar transferindo, fazendo o que eu pedi, o favor. E Efésios 5:2, esses textos vocês vão encontrar também lá no grupo nosso, mas, por favor, você que não está aqui, que está assistindo esse vídeo depois, pegue esses textos, anota, imprime, se você puder, aquela imagem do santuário, e ao lado anote esse texto, por exemplo, ali perto do altar de sacrifício, você vai anotar João 29, agora Efésios 5:2, que é para quando você estiver estudando a Bíblia com alguém, você entender pela Bíblia e ter os argumentos para que a pessoa entenda o que é o santuário. Então, pronto, o Cordeiro representa Cristo. E Efésios 5:2 vai dizer assim: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, observe que o altar de sacrifício é justamente a cruz em que Cristo esteve morrendo em nosso lugar. Por quê? Porque o próprio João diz: Ele é o Cordeiro de Deus, e eis o Cordeiro de Deus. Ele apontou para Jesus. Então, o altar de sacrifício representa o sacrifício de Cristo, e o cordeiro representava o próprio Jesus. Lembre-se, aqui no santuário, tinha a proposta de um sacrifício toda manhã, 9 horas da manhã, e nós vimos isso, e já olhamos isso na Bíblia, e um sacrifício toda a tarde, às 3 horas da tarde. A propósito,
quando nós estudamos nos nossos primeiros vídeos aqui, nos nossos primeiros estudos bíblicos, viração do dia, que está lá em Gênesis 3, aponta justamente para a partir desse horário, às 3 da tarde. Então, nós temos o encontro de Cristo com Adão, quando Adão, lamentavelmente, pecou. Esses encontros eram constantes. Ali vai apontar Cristo buscando Adão. E como é que eu sei disso? Porque você vai ver Cristo buscando Caim para falar com Caim. Agora, o detalhe é que no caso de Abel é dito, no caso de Adão é dito que foi na viração do dia. Então, o ritual do santuário, que nós chamamos de contínuo, a Bíblia chama de contínuo, acontecia 9 da manhã e 3 da tarde. Então, todos os dias, o próprio santuário buscava esse cordeiro, né? Pelo menos 2 por dia, para morrer 9 da manhã e 3 da tarde. O que morria 9 queimava até as 3, o que morria às 3 da tarde queimava até as 9 da manhã. Isso de sábado a sábado. Ah, hoje é festa de tal festa, não vou fazer. Não, tem que fazer. Festa mais importante, digamos assim, do calendário judaico, nós vamos aprender nas próximas lições, era o dia do perdão, o dia da expiação. E nesse dia também tinha o holocausto contínuo, não podia parar. Muito bem, então, já descobrimos aí. O primeiro móvel representa a cruz e representa Jesus. E o segundo móvel, nós vamos ler agora, Estela, João 3:5, porque ele tinha água. Então, o que nos diz João 3:5, Estela, por favor? João 3:5, assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perfeito. Agora leia para a gente. Então, Jesus disse, nesse encontro que ele teve com Pilatos, que era necessário nascer da água, que não nascer da água e do Espírito. Bom, João 4:10. João 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceres o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirás e ele te daria a água viva. Então, Jesus aí propõe que, se a pessoa pedir, lhe daria água viva. Nesse encontro que ele teve nessa situação específica, João 4:10. Agora vamos para João 7:37. 7:37. E assim diz a palavra. Disse 7:37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, Jesus é a água. Olha que coisa interessante. Jesus é a água e o Espírito Santo, quando a pessoa aceita Jesus, ele do seu interior também vai fluir a água da vida. Então, Jesus é a água. Jesus é a água e também a água representa a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Então, no segundo móvel nós temos aí. E a bacia? A bacia representa o Jordão, porque Jesus disse que tinha que nascer da água e do Espírito. E se bem que Jesus não teve, não cometeu nenhum pecado, ele passa pelo batismo para nos ensinar, para deixar como modelo a forma correta e como é que uma pessoa deve passar pelo batismo. Então, o primeiro móvel representa a cruz, o Calvário, e também representa o Cordeiro, que é o próprio Jesus. O segundo móvel é a pia, representa o Jordão, e a água representa Cristo e o Espírito Santo. Então, percebam que até agora os móveis estão relacionados, o seu significado, segundo a Bíblia, ao próprio Jesus. E é por isso que eu entendo que, quando Moisés recebe essa revelação, eu não posso dizer se completa, mas eu creio que Moisés já tinha um panorama do que era o grande conflito, porque não esqueçam que antes de escrever o Pentateuco, ele escreve o livro de Jó. E nós vimos no capítulo 1 e 2 essa guerra cósmica que há, né? Tanto
sofrendo os seres humanos com as decisões, digamos assim, desse inimigo, assim como o inimigo se apresentando ali em algum momento, em algum lugar no céu, na presença do próprio Deus e questionando, reivindicando a Terra, o planeta Terra como dele. Então perceba que Moisés tinha esse pano de fundo. Moisés já conhecia tudo. Quando ele vai escrever isso, ele teve o cuidado especial de conferir cada coisa que foi feita, se estava conforme aquilo que ele viu. Não esqueçam, eu enfatizei bastante isso na aula. Olha, quem viu foi Moisés, mas quem fez foi Bezalel e Aholiabe, e as outras pessoas que ajudaram na construção. O fato é, o primeiro móvel representa Cristo, o segundo móvel também representa Cristo. Cristo, sacrifício, então, na hora que ele... E o animal que era sacrificado também representa Jesus, o Cordeiro de Deus. A água representa Cristo, e quando nós passamos pelo batismo, que é isso que daqui a pouco nós vamos aprender também, nós estaremos cheios do Espírito que é fornecido, que é dado, que ficou com essa incumbência de fazer com que nós tenhamos a mente do próprio Jesus. Então perceba que a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalha na salvação de cada um de nós, seres humanos. Primeiro móvel, Cristo. Segundo móvel, Cristo. Agora vamos entrar no lugar santo. Então nós deixamos o pátio. No lugar santo nós temos a luz. Vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre a luz, que é o candelabro, fica do lado esquerdo de quem entra. João 8,12. João 8:12. Certo? Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então aquele candelabro representava Jesus. Agora, para que você deixasse esse candelabro aceso, com suas 7 lâmpadas ali o tempo todo, iluminando o lugar santo, deixando a casa do Senhor tendo uma claridade que era fornecida por essa luz e também pelo Shekinah, era necessário que tivesse azeite no candelabro. E essa era a função ali do sacerdote no seu turno. Até os dias de Salomão, normalmente nós tínhamos ali um grupo de sacerdote e um sumo sacerdote. E o que acontece? Quando nós chegamos, presta atenção, quando nós chegamos nos dias de Salomão, o templo agora era enorme, Estela. Então Salomão dividiu isso por turnos de 24 horas, nós vamos aprender mais à frente. E cada sacerdote ficava responsável pelo seu turno. O que fazia o sacerdote no seu turno de 1 hora? Cuidava das lâmpadas para não se apagar, cuidava das coisas de Deus que ali estavam para manter tudo organizado. Deus é muito organizado, como vocês podem observar aqui nesse estudo que nós estamos fazendo do santuário. Ponto. Então, dentro do lugar santo, a lâmpada representa Jesus. E os pães? Ela vai ler para a gente agora João 6,35. João 6,35. 6:35 diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus diz o quê? Que ele é o quê, Estela? O pão da vida. Então Jesus já diz, eu sou a luz, eu sou a água, eu sou o pão. Agora lê o 48, Estela, desse capítulo. Desse capítulo 48. Sim. O 48 diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. E o 51? O 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus é a luz, Jesus é o pão.
Aqueles pães que ficavam no lugar santo representam Jesus. Ele é o pão, ele é a luz, ele é a água. Então, observe que o santuário aponta justamente para o que eu disse a princípio, a nossa redenção. É o plano de Deus, aí de forma pedagógica, para ensinar aos nossos irmãos hebreus e a nós também, que nós precisamos, nós necessitamos, não é possível salvação por outro nome, só pelo nome de Jesus. Muito bem. Só que eu comentei, você sabe disso, que para manter um castiçal aceso, candelabro, era necessário azeite. E o azeite representa quem? Zacarias 4, versículo 2 e versículo 6. Eu sei que você já sabe, mas você tem que responder na Bíblia. É assim que nós precisamos trabalhar. Pode ser que o irmão evangélico que está assistindo esse vídeo depois vai dizer, isso é fácil, eu sei. Mas para você fazer essas conexões, irmão, você precisa de Bíblia. Então, não é a minha opinião, não é a sua opinião, é o que diz a palavra do Senhor. E é por isso que aqui nós estamos fazendo essa conexão, esse paralelo. Móvel representa Jesus, porque a Bíblia diz, não é porque o professor Coragem está dizendo, tá bom? Vamos lá. Zacarias Zacarias 4. 4, você vai ler o versículo 2, depois o versículo 6. E disse-me, que vês? E eu disse, olha, eis que vejo o castiçal todo do ouro e um vaso de azeite no topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma lâmpada, que estão no seu topo. Muito bem, Esse é Estela. o 4. Agora, o versículo 6. E o 6 diz o seguinte: E respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor de Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, perceba, Estela, que no momento em que o sacerdote se preocupava em manter a lâmpada acesa, ele tinha que colocar o azeite. E a Bíblia respondeu para nós dois agora que o azeite representa o Espírito Santo. Por que eu sei disso? Porque no capítulo 4 de Zacarias está falando justamente sobre o candelabro. Leia para você ver. E quando fala do azeite, mais à frente vai dizer, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, vamos recapitular? Cristo morre no Calvário, representado no santuário pelo altar de sacrifício. Era sacrificado o cordeiro. João Batista diz isso, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após isso, se passava pela pia, no caso, o sacerdote nos dias ali do deserto, até antes da construção do templo, e depois da construção do templo, esse ritual prosseguiu. Agora, a água representa Cristo, o próprio Jesus disse isso, a bacia representa o Jordão, e nós vamos ver que Jesus foi batizado no Jordão. A água também representa os frutos de quando eu e você temos acesso a essa água, que é o próprio Jesus. E aí no nosso interior, disse Jesus, fluirá águas, ou seja, são os frutos do Espírito em nossa vida. Então não são frutos meus, é do Espírito em mim, de Jesus em mim, Jesus através da minha pessoa. Aí quando nós entramos no lugar santo, nós teremos do lado direito os pães. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Do lado esquerdo tem a lâmpada, o candelabro com 7 lâmpadas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, todos os móveis aqui estão representando uma única pessoa, Jesus Cristo. E aí é interessante, porque dentro do candelabro necessitava de azeite. A Bíblia diz que o azeite é o Espírito. Na frente, antes do lugar santíssimo, nós tínhamos outro móvel. Estela, será que ele representa quem? E esse móvel era o altar de incenso, que fazia a mediação do santo, ou seja, eu pingava ali umas gotas do sangue, e essas gotas, Estela, formavam com a fumaça do incenso e passavam para o lugar santíssimo. 1 Timóteo 2,5 vai dizer quem é que esse móvel representa, e depois nós vamos ler outros textos para saber o que é o incenso. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, também representa Jesus, que é o nosso mediador. E aí tem um detalhe.
o que é o incenso que era ofertado, que era colocado ali. Quem responde para isso é Apocalipse 5:8, depois Apocalipse 8:3. Apocalipse primeiro 5:8, depois 8:3. 5:8, e havendo tomado o livro, quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso mesmo. Então, o incenso são nossas orações. E agora, eu gostaria de, antes de falar mais sobre o Santíssimo, voltar um pouco para que vocês entendam a realidade em que nós vivemos em nossos dias. Ou seja, a partir do momento que o nosso pai Adão sai do jardim do Éden, porque ele pecou, todos nós precisamos viver esse GPS, esse grande plano da salvação. Assim como eu e você, muita gente um dia recebeu um apelo. E quando a pessoa recebeu o apelo é: você aceita Jesus como seu Salvador? A pessoa de alguma forma respondeu que sim, ou levantando a mão ou ficando de pé, coisa desse tipo. Nesse momento, nós estamos diante do altar de sacrifício, aceitando o sacrifício de Jesus. Depois que você aceita o sacrifício de Jesus, você tem que passar pela pia, que é o tanque de batismo. Jesus foi batizado sem pecado, para dar o exemplo para mim e a você. Então, você confirma essa aceitação de Cristo passando pelo batismo público. É quando você está dizendo para toda a sua família, para toda uma comunidade de cristãos, que a partir daquele momento você vai viver do pão, do azeite e diante do altar de incenso. Ou seja, na primeira parte do santuário, representa o processo que nós chamamos de justificação. É quando eu aceito a Cristo e passo pelo batismo. A segunda parte do santuário, que é o lugar santo, representa a minha e a sua vida de santificação. Quer ver? Estela, abra a sua Bíblia e leia para a gente Mateus 5,14. Presta atenção no que Jesus vai dizer nesse momento. Mateus 5,14. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, Jesus espera que nós sejamos a luz do mundo, gente. Salmo 119, versículo 105, Estela. Salmos 119, 5. Salmos 119, 5. 119, está. Versículo 5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. 119, 5, certo? 119, 105. Oh, sorry. 105, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a Bíblia é a lâmpada, é a luz. Nós somos luz e Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Como entender isso? Vamos voltar para o altar de sacrifício? Quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos pelo batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus capítulo 28. Essa é a forma correta de batismo. E o que acontece? Nesse momento, nós somos colocados na segunda fase desse grande plano da salvação, que é a santificação. E o que vai acontecer na santificação? Eu preciso de Bíblia. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também é luz. Então, a palavra de Deus sendo luz, eu estarei buscando na fonte correta que a minha vida passe a ser uma luz também. Então, observe bem, eu estou no processo de santificação, buscando viver aquilo que Deus pretende para a minha vida. Aí, eu vou comer do pão, que é a própria palavra do Senhor,
e é o próprio Jesus. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então eu vou viver numa dependência dele, como ele viveu na dependência do Pai. E é interessante que, e eu falei isso na última aula, está no vídeo, quando ele é tentado pelo inimigo, ele é tentado justamente depois que ele já tinha terminado o jejum dele. Eu não sei se você sabe disso, ele poderia comer pão, porque ele já tinha encerrado. Tanto é que depois que ele é tentado pelo inimigo, os anjos do Senhor o serviram, ele comeu. Então, não era pecado Jesus comer ali o pão, porque ele já tinha terminado o seu jejum. O problema é que o inimigo queria que ele saísse da dependência do Pai e transformasse para si próprio pedras em pães. Jesus não ia fazer isso. E aí Jesus aponta para o inimigo o santuário, que ele fala assim, ó, nem só de pão, eu expliquei isso a semana passada. Ou seja, nós tínhamos ali, na sequência que foi revelada no livro de Êxodo, capítulo 25, o próprio Jesus revelou a Moisés. Primeiro ele mostra o lugar santíssimo, de onde está a palavra do Senhor, de onde o Shekinah estava ali, de onde era manifestada a glória do próprio Jesus, para que Moisés ouvisse. Então Jesus responde, está vendo o pão aqui? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos ter essa mesma dependência. Só é possível se nós permitirmos ao segredo que o azeite tome conta de nós, que o azeite esteja sobre as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Então, como é que nós vamos ter uma vida de santificação equilibrada, correta? Porque você vai encontrar por aí muitas pessoas que caem para um lado ou para o outro. Ou ela é um cristão, e aqui eu não vou dizer denominações, porque eu sei que em todas as denominações nós temos pessoas assim, que radicalizam por um lado ou pelo outro. É extremamente liberal ou extremamente conservadora. E aí o que acontece? Muitas vezes, esses extremos, ou toda vez que a pessoa vai para um extremo, acaba, digamos assim, tendo uma visão deturpada do que é um processo da santificação. E Jesus deixou claro na sua palavra, dependência de Cristo e dependência do Espírito. Então, o que modifica a minha vida? O que vai fazer com que eu tenha a vida modificada? Essa dependência do Espírito. E o que o Espírito faz? Ele me leva a Jesus. Por quê? Leia, por favor, Estela. João 16. Olha que coisa maravilhosa. Isso é tudo Bíblia, viu? João 16, versículos 7 e 8. 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade. Que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, observe bem. O Espírito Santo, ele te conduz a Cristo. Então, quando você se coloca diante dessa decisão, vou aceitar Cristo ou não, já foi o Espírito que te levou a tomar essa decisão, te levou até esse local, até ao culto, ou fez você ouvir uma música, ou porque você permitiu, porque o Espírito não vai, digamos assim, forçar você a nada. Então você permitiu, você ouviu a música, uma pregação, você de alguma forma deixou que você tivesse acesso a essa mensagem. Você, por exemplo, que está entrando ou está acompanhando em outro momento esse estudo, teve acesso. Então, o Espírito te conduziu para que você tivesse acesso a esse conteúdo e agora ele apela ao seu coração para que você vá à verdade, que é Jesus. E Jesus, quando ele recebe, olha que lindo isso, Estela. Jesus recebe você, ele te abraça e ele permite que você tenha mais do Espírito. Então, o Espírito Santo leva a Jesus e Jesus te fala assim, vá viver com o Espírito. Então, agora você tem a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus e, claro, a presença de Deus Pai. Presta atenção, que aí o que ocorre? Você passa a comer do pão, que é a palavra, você passa a viver da palavra, que é luz, e você passa a ser luz e ter uma vida de oração. E entender que o único mediador entre nós e o próprio Pai é Cristo. É isso que o lugar santíssimo está apontando. Eu vou pedir a Estela para ler o Hebreus capítulo 12, versículo 14.
E eu espero que você, depois, revisando esse estudo, você anote tudo isso para você ensinar para as outras pessoas também. Você, amigo católico, que está aqui acompanhando esse vídeo depois, você de outra denominação, não se preocupe, é Bíblia, tá? Por isso que eu não emito minhas opiniões nesse estudo e não omito aquilo que está escrito, justamente para que você entenda que é só Bíblia. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, Estela, o que a Bíblia nos diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, são três fases do grande plano da salvação. São três compartimentos que nós temos na casa do Senhor. Vocês viram o vídeo passado, eu mostrei hoje. Pátio representa a justificação, lugar santo representa a santificação. Sem ela, ninguém pode ir para o Santíssimo, que representa a glorificação. Também disse na última aula que Jesus sai da glória para o pátio. Nós saímos do pátio para a glória. E esse encontro faz com que nós encontremos o nosso Salvador. Ele veio da glória até a minha para alcançar a mim, pecador. Olha que lindo isso. Lembre-se, Jesus deixa o céu e vai até o jardim do Éden. Agora Jesus deixa o céu e vem até o Calvário. Porque ele quer salvar você. Ele quer salvar a mim. Agora, ele não pode nos levar forçado. Tem que ser uma decisão pessoal, em que eu aceito a Cristo como meu Salvador, passo pelo batismo, que é a regra. A Bíblia vai apontar exceções, uma exceção, mas a gente vai ver lá na frente. E depois eu vou viver uma vida de santificação, porque sem santificação, ninguém verá a Deus. E o próprio santuário nos identifica isso, por isso que eu chamo santuário o GPS, o grande plano da salvação. E se você está aqui desde o início, você vai olhar para trás e você vai enxergar. Ô Nani, é porque esse estudo é com os irmãos da Inglaterra, mas depois a gente avisa para você. Lá atrás você vai enxergar em Gênesis 3 que os princípios para isso que nós estamos estudando já está lá, já estavam lá, foram apresentados lá. E também quando nós estudarmos Levítico 16. Avançando, agora nós temos outras perguntas por responder. O lugar santíssimo tinha uma arca, propiciatório, etc. Representa ali a justiça e a misericórdia. E isso só é possível quando Deus é o juiz. Justiça e misericórdia. Isso é lindo, porque todos nós passaremos, diz a Bíblia, por um justo juiz. Então, nós vamos este passo a passo, justamente para que um dia nós possamos voltar à presença de Deus, à presença de Cristo e do Espírito Santo, de forma visível. Então, por isso que disse Paulo escreve aos Hebreus que sem a santificação ninguém verá a Deus. Estela, o fato é o seguinte, Jesus, nós sabemos, nós vimos que o santuário tinha três portas. A primeira porta era a porta que dava acesso ao pátio, a segunda porta dividia o pátio do lugar santo, a terceira porta dividia o santo do santíssimo. Quando eu leio a Bíblia, Estela, no livro de João, capítulo 10, e se vocês observaram bem, eu vou explicar isso quando nós estivermos estudando profundamente as profecias, João, Melina, eu sei que você é muito atenciosa, e João também, o profeta João destaca demais esses detalhes que lembram do santuário. Por quê? Nós vamos aprender, eu vou deixar essa pergunta em aberta, nós vamos aprender justamente quando nós estivermos no livro de Daniel. Ok? João, capítulo 10, Estela, versículo 9, o que ele escreveu para a gente aí? O que o evangelista escreveu para a gente? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Bom, isso é Jesus falando, conversando com seus discípulos. Então, Jesus, ele está dizendo ali, eu sou a porta. Ele estava em um momento em que ele explica, eu sou a porta. Tá, mas Jesus, que porta o senhor está falando? Porque o santuário tem três cortinas, ou seja, três portas. Qual das três? E o Senhor, o que representa o Senhor? Aí ele não vai responder em João 10, ele vai responder em João 14. João 14, ele é indagado
pelos seus discípulos em João 14. E aí, Estela, no versículo, olha o que ele vai dizer no versículo 5. Porque Tomé, Disse-lhe, como todo, Tomé, ele queria saber um pouco mais dessa informação que Jesus trouxe. Olha o que Tomé pergunta a Jesus e o que Jesus responde a Tomé. disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Na sequência, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. vamos raciocinar essa resposta de Jesus. Jesus falou, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós já vimos lá no livro de Timóteo, na carta a Timóteo, Paulo explicando justamente a Timóteo. Jesus é o único mediador entre nós e o Pai. E aqui Jesus diz, ô Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai à glória, senão por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus respondeu, Tomé, lembra lá do santuário? Não tinha 3 portas? A primeira porta, a tradição tardia não chamava de caminho. A segunda porta não chamava de verdade. E a terceira porta não chamava de vida também. Tudo isso sou eu. Essas coisas representavam a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Cabeça de Tomé, que era judeu, que conhecia dos rituais, cumpria tudo. Isso foi um momento, como Estela fez agora, de riso. Nossa, então tudo aquilo representa o Senhor? Sim, Tomé. Ninguém vai à glória, ninguém vai lá na glória, senão por mim. Então é por isso que nós precisamos compreender o santuário. Porque hoje em dia, muitas pessoas abrem a Bíblia e não compreendem algumas falas, algumas afirmações de Cristo ou dos profetas, principalmente do livro de Daniel e Apocalipse, porque as pessoas ignoram o santuário de Deus, que foi estabelecido em Êxodo 25, mas ao longo do tempo anterior a isso foi sendo revelado. Inclusive, nós aprendemos aqui nessa aula que os nossos irmãos hebreus, quando saíram do Egito, eles passaram por cada um dos móveis do santuário, antes da existência física do santuário. E aí ficou muito claro na cabeça dos discípulos. Porém, para que você não saia daqui ainda imaginando, não, será que é, será que não é? Estela vai ler para a gente João capítulo 2, versículo 19, depois o versículo 21. João 2,19. Respondeu-lhe e disse-lhes, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? E o 21. Mas ele falava no tempo do seu corpo. Percebe? Jesus olha e fala para eles, esse templo que vocês estão vendo aí representa a mim. E esse templo que sou eu, olha que lindo isso, vou passar por esse processo que é justamente entregar ao Pai meu espírito e vou ressuscitar. Então, tudo aquilo ali representava Jesus. Jesus é a água, Jesus é o sacrifício, Jesus é o cordeiro, Jesus é o pão, Jesus é a luz, Jesus é o nosso único mediador. Tudo no santuário representa Cristo. Quando Cristo foi para a cruz, isso acabou. Aí eu pergunto a você, irmão, que está acompanhando a gente, que eu respeito muito, para que um terceiro templo, se Jesus já morreu na cruz? Por que nós vamos voltar a sacrificar? Percebe que não faz sentido essa possibilidade de um terceiro templo para voltar a sacrificar? Ah, professor Coragem, mas os irmãos judeus não aceitaram Jesus como Messias. Eu sei que eles não aceitaram. Mas o fato deles não aceitar não significa que Jesus é o Messias. Você aceitou Jesus como Messias. Você passou pelo todo o ritual do batismo, aceitação, batismo. E hoje nós estamos vivendo uma vida de santificação.
vida de verdade, porque o Are you Espírito ready, nos guia a guys? toda, Yeah. porque a Bíblia descreve que o Espírito nos guia a toda a verdade. Isso que você está acompanhando hoje aqui é uma verdade que talvez você não conhecesse. E chegou a hora de você responder ao Espírito. O que você vai fazer com essa verdade que você compreendeu agora? E aí tem outro detalhe, Estela, 1 Coríntios 6,19. Porque uma vez que aquele templo foi destruído, porque Jesus já apontava para essa situação, inclusive as profecias do livro de Daniel, então agora nós precisamos entender o que vai acontecer conosco, já que não há um templo onde isso acontecia, porque hoje não é necessário mais um templo. Presta atenção, 1 Coríntios 6,19 que nos diz. 3:19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, hoje, onde Cristo habita é justamente no meu e no seu coração. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós comemos, com o que nós falamos, com tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida. Por quê? Porque esse corpo que vocês estão vendo aqui, esse corpo que está aí, essa mente aqui, essa mente daí, é templo do Espírito. Então, agora, o Espírito não habita, Jesus não habita, Jesus, ele está habitando no meu e no seu coração através do ministério do Deus Espírito Santo, que vai nos colocar cada vez de forma equilibrada e racional junto com aquilo que está descrito na palavra de Deus, para que nós estejamos sendo, por conta dos milagres de Cristo, por conta do trabalho do Espírito, vivendo uma vida segundo a vontade de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós. E se você quiser conhecer um pouco melhor, basta você ver o que o próprio Paulo fala na carta aos Coríntios e nas outras cartas. Como é que deve viver uma pessoa cheia do Espírito? O livro de Gálatas vai falar dos frutos da carne, frutos do Espírito. O livro de Efésios, a carta aos Efésios. Então, busque se entregar nas mãos do Senhor para que você tenha o fruto do Espírito e não as obras da carne. Então, Gálatas capítulo 5 vai esclarecer melhor para cada um de vocês que estão aqui. Então, o santuário representava Jesus. E quando Jesus foi à cruz, todo aquele serviço que representava Jesus acabou. Claro que os judeus mantiveram todos os rituais após a cruz, até o ano 70, quando o templo foi destruído. Mas se você prestou atenção, você vai lembrar que João, esse que escreveu o livro de João, que Estela leu aí, todos os textos, basicamente, em João, apontando tudo como Jesus estava tentando dizer para a sua geração. É isso que João estava tentando dizer. João vai morrer aproximadamente no ano 100, 90 e alguma coisa. Ou seja, quando João escreve o livro de João, já não existia templo. Estela, nós vamos entender por que João dá tanta ênfase a isso, estudando justamente o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Que Deus abençoe muito você. Claro, eu vou postar agora aqui a figura que eu fiquei devendo, para que vocês vejam. Essas figuras não são minhas, elas estão na internet, você pode buscar tranquilamente, você vai encontrar. E por que eu gosto de apresentar isso? Para tentar fazer com que vocês percebam e entendam a importância de estudar com profundidade a palavra do Senhor. Presta atenção nessa figura. Além do santuário todo representar Jesus, a disposição dos móveis era essa aí, Estela. Então você tinha, assim estavam os móveis, presta atenção. Você tinha altar de sacrifício, a pia, do lado esquerdo, o candelabro, do lado direito, a mesa com os pães. Mais à frente você tinha o altar porque tem o altar de holocausto aqui, eu já expliquei, e o de sacrifício aqui, que é o de holocausto, e o de incenso. E aqui você tem a Arca da Aliança com o propiciatório. Se você olhar de cima,
você vai ver que a disposição dos móveis representa ou apontam para a cruz. Até isso, a Bíblia é muito clara em mostrar, né? Então, na cruz, nós encontramos, então, a graça e a misericórdia, a justiça e a misericórdia, o amor e a justiça estão juntos, porque ali morre alguém sem pecado, por mim, que sou pecador. Bom, e como eu havia dito também, agora vem a outra figura, que é a figura conhecida, essa figura já, essa semana passada, como eu disse para vocês, lá na família Manuel eu mostrei, porque lá nós estamos estudando um conteúdo do livro de Números, no ano bíblico é Números, agora que nós estamos estudando, e por conta disso, nós mostramos essa figura lá. Só um minutinho que eu estou localizando aqui agora, para que vocês vejam. Só um minuto. Vou ver se agora aparece. Pronto, agora apareceu. O acampamento era assim, Estela. E nesse acampamento, você tinha as tribos e você tinha aí os sacerdotes. Então, na frente do campo, na frente do santuário, tava as barraquinhas ali de Moisés e Arão. Eles dois acampavam na frente do santuário. Está aqui, ó. Era aqui. Do lado de cá, você tinha dos levitas. Do outro lado, você tinha outra família dos levitas. No fundo, outra família. E aqui você tinha as tribos que ficavam ao norte, ao oeste, ao sul e ao leste, que é do nascimento do sol. Ok? O santuário está aqui no centro. Então, o sol nasce aqui e aqui está o santuário. A luz do sol não iluminava o interior do santuário. O interior do santuário era iluminado com candelabro e com Shekinah. Ok? E quem via de cima, o acampamento do povo de Deus lembrava uma cruz, assim como a disposição dos móveis dentro do santuário. Ou seja, desde o momento em que o povo de Deus acampava, até participava dos rituais, era indicado a maneira ou a forma em que o Cordeiro de Deus estaria ali sendo oferecido pela minha e pela sua salvação. Bom, por hoje é isso que nós temos para estudar. Na semana que vem, nós vamos iniciar o estudo. Se eu lembrar de alguma coisa, eu vou recapitular o estudo, eu falo na semana que vem, e a partir da semana que vem nós vamos estudar as festas que estavam relacionadas ao santuário, que você vai descobrir também que elas apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de alguma forma. Esse é o momento que, se você, ao longo do tempo, eu acabei de falar, né? As perguntas aqui podem ser feitas no momento em que elas estão surgindo, justamente para que você não permita que fique acumulando essas dificuldades para compreender o tema. Se você não fez, você pode fazer agora e nós vamos responder. E logo depois nós vamos fazer a oração para encerrar o estudo de hoje. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? E houve Estela, silêncio no céu. se não tem Amém? pergunta, o conteúdo foi bem explicado, ou nós vamos ter que fazer outra aula porque não foi bem explicado, né? Foi tudo muito bem explicado, graças a Deus. Ok, então vamos orar para nós encerrarmos o estudo de hoje. Lembrando que, ao longo da semana, vendo essa aula, se eu perceber que nós precisamos corrigir alguma informação ou adicionar alguma informação, nós faremos na aula seguinte, tá bom? Vamos orar? Amém. Eu queria só agradecer a presença aqui das nossas queridas manas que vieram. Voltem sempre, a gente está aqui o sábado à mesma hora, vocês são uma bênção. É uma extensão também. Amém? Amém. Oremos então. Maravilhoso Deus, obrigado por esse estudo, por essa oportunidade. Nos ajude, Senhor, a colocarmos nossas vidas em Tuas mãos, para que o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, nos transforme segundo a Tua vontade. Precisamos, Senhor, cada dia mais viver conforme aquilo que o Senhor deseja,
E isso só vai ser possível se nós deixarmos de ser cabeça dura como nós somos e ouvirmos a voz do Teu Espírito e fazermos a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós. O santuário é uma bênção, nós precisamos estudar, pra, até para conhecer um pouco melhor as profecias e também aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor revelou, que está disponível a todos nós. Abençoe a todos que estão aqui, suas famílias, seus familiares. Abençoe o teu povo sobre a face da terra, aos que estão estudando. Em outra oportunidade, uma vez que esse material ficará disponível, essas pessoas esclareçam suas dúvidas na palavra do Senhor, que é a fonte de toda sabedoria. Obrigado por tudo. Nos ajude, nos abençoe, nos perdoe. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida. Família de Amém, amém. Obrigada, obrigada. Despedimos-nos aqui dos nossos queridos irmãos do YouTube. Estaremos de regresso próximo sábado, à mesma hora. Que Deus abençoe. Um feliz sábado. Bom sábado. Tchau, tchau. Feliz sábado. Feliz sábado, feliz sábado.